que é que o paciente ele vai trazer como sintoma, como sinal? Às vezes, o paciente ele vai lá para a terapia, ele não vai dizendo: "Olha, eu acho que eu tenho depressão". Ele não vai dizendo isso. Ele vai trazendo lá: "Olha, eu ando com a minha autoestima muito baixa", ou "Eu ando me isolando muito, eu não estou conseguindo fazer as coisas que eu fazia corriqueiramente", ou "Eu estou carregando um sentimento de culpa muito grande", muita raiva de algumas pessoas, eu estou desmotivado para estudar, para trabalhar. Olha, Litânia, eu vim me tratar porque eu não consigo, fazer as coisas que eu fazia comumente, porque eu tenho um sentimento de inferioridade muito grande, é como se eu não conseguisse realizar as coisas, porque eu não me valorizasse. Ou uma angústia, uma intolerância à frustração, ou também é muito comum a questão do perfeccionismo, uma rigidez ali de mudar, né, os seus comportamentos, um narcisismo, ou foi por conta de perdas, identificação com pessoas deprimidas, não aceitação de si, da vida que leva, um sentimento de injustiça, a pessoa ali ela é muito vitimista, uma carência, uma dependência. Outro sintoma muito comum também é a questão da desesperança, de ansiedade. Vocês vão perceber, né, que quando você muitas das vezes está fazendo um tratamento de pessoas com ansiedade, ela desenvolveu o transtorno de depressão. É muito comum, como vice-versa. Ou a pessoa que tem depressão, ela acaba desenvolvendo uma ansiedade, um quadro de ansiedade. Pensamentos negativos, ressentimento, mágoas, falta de sentido na vida, sentimento de rejeição, de abandono, de desamparo, que está ali naquelas crenças, né, lá do desamor, do desvalor, do desamparo. Uma obstrução do fluxo de energia vital, a pessoa não consegue fazer uma caminhada, não consegue levantar, não consegue abrir a janela do seu quarto, e uma respiração inadequada, ou a pessoa fica ali com uma respiração muito ofegante, ou então ela respira muito lento, e aí são esses fatores em que a gente vai trabalhar, né? São esses fatores em que a gente vai começar identificando. E aí, no tratamento da depressão, inicialmente a gente deve entender que o profissional ele deve se apropriar de 3 fatores para a realização de um tratamento eficaz, de um atendimento eficaz, que é o manejo clínico do estado depressivo, é a gente entender quais são as etapas em que a gente vai discorrer ali no decorrer daquele tratamento, a farmacologia que está sendo utilizada pelo paciente e o suporte afetivo social. Para a gente começar a se apropriar desse tratamento, a gente precisa ter em mente esses 3 aspectos. Se eu consigo entender quais são as etapas ali do tratamento da depressão, a farmacologia que aquele paciente ele está utilizando, você sempre vai perguntar e você vai estudar sobre aquele fármaco, tá, gente? Não é você pegar ali o nome, sim, ele toma, sim, quais são os sintomas que a pessoa que está fazendo o uso dessa medicação ele apresenta, né? Quais são os aspectos em que ele vai ser afetado? Às vezes, assim, o paciente, ele chega no consultório muito sonolento. Então, a gente precisa entender se essa medicação está dificultando o nosso acesso à questão da consciência do paciente. E o suporte afetivo social, porque a gente precisa criar uma rede de apoio para esse paciente, certo? E aí, quando se está trabalhando com um paciente com quadro depressivo, a gente deve investigar quais são as pessoas que estão dentro do contexto afetivo social dele, né, que a gente pode trazer para mais perto clinicamente, a fim de ajudar a enfrentar essas situações, né? A gente precisa fazer uma psicoeducação da família. Por isso que eu, Alitânia, como eu já falei em outras aulas, eu oriento a pessoa ou as pessoas que estão fazendo suporte daquele paciente. Porque a família, muitas das vezes, ela não sabe como agir, ela não tem entendimento do transtorno, ela não sabe como ajudar. Muitas das vezes, a pessoa ela se torna
como a gente fala, né, uma codependente. É uma codependente, a gente não está falando de dependência química, mas a pessoa ela se torna uma codependente quando ela ajuda o outro a se afundar ainda mais, a se sentir mais culpado, a ficar mais inseguro. E aí a gente tem que psicoeducar essa família, né? E as pessoas mais próximas, ou seja, uma namorada, a pessoa que trabalha com ele ou com ela, que ele se sente seguro, né? E aí essa família, né, essas pessoas, elas passarão a acolher esse paciente na dor dele e nas dificuldades dele de uma forma mais efetiva. Vai ter um suporte necessário para conseguir sair daquele quadro, entendeu? Ou seja, é um trabalho com diversas mãos. A gente precisa unir forças para ajudar essas pessoas a entrar na remissão. O manejo ele deve ter uma abordagem combinada e multifatorial, né, devido à complexidade de casos. Dentro de um tratamento combinado, a gente vai observar se precisa ser feito e quais os recursos que a gente vai utilizar. Primeiramente, a gente vai observar se esse quadro é leve, se ele é moderado ou se ele é grave. É essencial a gente identificar isso. No quadro leve, os estudos mostram, eu estou falando da abordagem que eu trabalho, tá, gente? Porque eu falo daquilo que eu tenho base, né? E aí eu não posso falar lá da psicanálise porque eu não tenho base técnica da psicanálise. Eu estou trazendo o conteúdo em que eu atuo. E aí, no quadro leve, estudos mostram que a TCC sozinha, ela pode, em sua maioria das vezes, trazer a remissão dos sintomas, sem a necessidade direta do uso de medicamentos, se for num quadro leve, tá, gente? E aí a TCC ela vai modelando as estruturas do cérebro, como se fosse uma simulação dos efeitos que os medicamentos trariam, e com isso tem um efeito positivo e duradouro. Se ele adere bem ao tratamento, né, faz também as prevenções de recaídas, a identificação de situações de risco, o treinamento da autoterapia para poder a gente fazer o encerramento do tratamento, né? Porque eu sempre digo, olha, a gente vai ensinar o nosso paciente a ser seu autoterapeuta, porque ele precisa identificar as situações que colocam ele em risco. Por exemplo, qual é uma situação que coloca, vou lembrar aqui de um paciente, a situação que colocava ele em risco era quando ele ia para festas e fazia consumo de álcool. A gente sabe que as bebidas alcoólicas, elas ativam o sistema depressor, então esse era um fator de risco. O que foi que ele passou a fazer? Ele não se isolou, mas ele passou a frequentar lugares em que ele não ficasse ali vulnerável ao uso de álcool. Ou seja, ao invés de ele ir para um show, ele ia no teatro, ele ia no cinema, ele saía para jantar, mas não fazia o consumo de bebidas. E aí isso foi diminuindo. Se mesmo em um quadro leve, o paciente ele não teve boa resposta do tratamento só com a TCC, então a gente deve fazer um encaminhamento para que ele faça uso da farmacologia também, certo? Ok, se você identificou, se o paciente ele encontra-se num estado leve, você primeiro vai fazer algumas intervenções. Se o paciente aderir, a gente dá seguimento. Se o paciente não teve uma boa resposta, a gente encaminha para fazer o uso da farmacoterapia também, certo? No quadro grave, é importante já fazer um encaminhamento para o psiquiatra. É importantíssimo. Por quê? O quadro moderado ao grave, a gente já está vendo um prejuízo maior e já é mais observado. E aí, muitas das vezes, quando a gente recebe um paciente que ele já está em surto, a gente já faz uso de medicações, a gente precisa reavaliar o grau em que ele pode se envolver inicialmente no tratamento e ter muita cautela. O intuito maior que a gente tem nesse momento de um quadro moderado a grave é conter essa crise para diminuir os riscos desse sofrimento. Não adianta tentar fazer terapia quando o paciente está altamente medicado, porque na TCC a gente vai trabalhar dois aspectos, que é a cognição e o comportamento. E se ele está com uma carga muito alta de farmacoterápicos, a gente não consegue fazer acesso nem cognitivo nem comportamental. Não consegue. E o que é que eu faço, Alitane? Se o paciente ele
está assim, altamente medicado. A gente vai dar um tempo até essa medicação ser diminuída para que esse paciente ele consiga, estar ali, de certa forma, consciente, para que a gente tenha acesso a essas propostas de mudanças de comportamento, né, porque a gente não consegue acessar nem a parte cognitiva, nem comportamental quando ele está ali, altamente medicado, né. Até porque quando ele está altamente medicado, ele não tem reação quase nenhuma, ou ele dorme demais, ou ele fica ali como se ele estivesse alienado, ele não consegue ter entendimento daquilo que você está falando. E aí só depois dessa redução do medicamento é que a gente pode realizar um trabalho psicoterápico. Antes disso, a gente vai ali acompanhando a evolução do paciente junto com a família, vai orientando, até a gente conseguir diminuir essa dosagem desse fármaco e a gente conseguir acessar, sendo essa a primeira parte do início do manejo.